Abramos a palavra de Deus. Abramos a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 32. Salmo de número 32, acredito que a partir, não deste que virá, mas talvez do próximo, estarei iniciando a exposição do livro do Êxodo. Nós começaremos então a expor o segundo livro da Bíblia. Mas por ora, olhemos pois o que tem a nos dizer o Salmo de número 32. Diz assim a palavra da salvação: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar-te. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te suplicamos a tua graça, a tua misericórdia, ilumina-nos. Especialmente a mim, Senhor, que tenho esta responsabilidade de expor a tua palavra. Por favor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos meus irmãos, que também são responsáveis por ouvir ativamente a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique por intermédio da exposição do Salmo 32. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O que seria uma boa vida para você? O que seria uma vida feliz? Muitas pessoas diriam que uma vida feliz é se ela tivesse bastante dinheiro. Outros não, outros dizem que ter uma vida feliz é simplesmente ter uma família boa, filhos criados e outras coisas. Enfim, perguntando para uma e para outra pessoa, dependendo de qual é a fé e o credo dela, ela terá uma resposta para dizer o que seria uma vida feliz. Nós temos diante de nós o Salmo de número 32. Este Salmo é um dos salmos que contém bem-aventuranças e o tema dele é exatamente a felicidade genuína. Quem é o homem feliz? Quem é a pessoa que realmente é feliz? É sobre isso que este Salmo trata. E é isso que veremos nele hoje. Nós aprenderemos neste salmo que a bem-aventurança, ou uma vida feliz, na realidade, bem-aventurança é muito mais do que felicidade. A bem-aventurança depende completamente da iniciativa graciosa de Deus em perdoar o pecador, que é chamado para alegrar-se na salvação. O que nós aprenderemos é exatamente isso, que a bem-aventurança depende completamente da iniciativa graciosa de Deus
em perdoar o pecador, que a partir do momento que é perdoado, é chamado a alegrar-se nessa salvação. E nós veremos isso em 4 pontos, e o primeiro deles está aí do verso 1 e verso 2. Peço que você volte os seus olhos novamente para a palavra de Deus e veja comigo a bem-aventurança que nós temos aqui. O salmo começa: bem-aventurado. Nós temos que olhar essas coisas e verificar a causa desta bem-aventurança. Qual a causa desta bem-aventurança? Nós podemos listar algumas causas aqui, como por exemplo, a bem-aventurança é por causa da sua condição anterior. Qual era a condição anterior dele? Veja que o Salmo diz que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Então, a primeira coisa que o salmista está dizendo aqui é que este homem é bem-aventurado, porque ele foi livre da sua situação anterior. Para que nós compreendamos o porquê este homem é bem-aventurado e o que é uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, para que nós compreendamos isso, nós precisamos compreender qual é a condição de todo ser humano perante Deus. A condição de todo ser humano perante Deus, a Bíblia diz que ele está em rebelião contra o Senhor. Ele é rebelde contra o Senhor, ele está em pecado e também está em transgressão. Nós podemos verificar várias vezes nas Sagradas Escrituras que o homem que não é reconciliado com Deus, ele está como um inimigo de Deus. E é interessante porque se nós traduzirmos literalmente do texto hebraico, este primeiro verso, literalmente estará bem-aventurado aquele cuja rebelião é carregada. E o que nós temos aqui é rebelião. Então, no contexto do Antigo Testamento, nós estamos falando aqui alguém que ainda não entrou em aliança com Deus. Para que você entenda do que eu estou falando, havia nesse contexto a questão do suzerano e do vassalo. Isto é, aquele que era mais fraco, ele pedia então a proteção daquele que era mais forte, o suzerano, e se submetia a ele. E essa submissão implicava uma aliança, um pacto, um acordo entre eles, aonde o suzerano prometia então proteger aquele vassalo, prometia alimentá-lo, prometia então cuidar dele e dar terras para que ele pudesse viver. Em contrapartida, aquele vassalo, ele deveria então se submeter às leis do seu senhor. Ele deveria se submeter à aliança, ao pacto que fora feito. Quando aquele senhor o convocasse, ele deveria vir. Quando aquele senhor lançasse uma lei, ele deveria obedecer. Então era um pacto, uma aliança. Mas esse pacto ele é quebrado, toda a condição do homem. Nós vemos que Adão ele era o vice-governador, o vice-gerente da terra, quando Deus o criou, e ele representava toda a humanidade. Mas ele quebra esse pacto para com Deus e agora ele é um rebelde contra Deus. Então toda a condição do homem agora é de rebeldia contra Deus. E nós vemos isso também ainda porque ele continua, ele não só diz que é feliz o homem cuja rebeldia é carregada, mas também ele diz que cujo pecado é coberto. O breve catecismo, ele na pergunta 14, ele nos diz o que é o pecado? E a resposta é: o pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão dessa. E nós devemos então entender isto, porque aqui nós temos duas coisas importantes. Aqui nós temos a descrição de que pecado é tanto o fracasso em fazer aquilo que a lei de Deus exige, quanto
ultrapassar, isto é, desobedecer aquilo que a lei também exige. Então aqui nós encontramos aquilo que os teólogos chamam de pecado de omissão e pecado de comissão. O que seria isso? Pecados de omissão é deixar de fazer aquilo que Deus exigiu que nós façamos. E pecados de comissão é transgredir, é ir além, é desobedecer aquilo que Deus disse para que nós façamos. Então a condição deste homem não é só em rebelião, mas ele também está em pecado. E veja, só sabe de uma vida bem-aventurada alguém que enxerga a condição em que estava e a condição da qual foi resgatado. E este homem, ele sabe, o salmista está mostrando e dizendo que ele é bem-aventurado porque a sua rebelião foi carregada. Nós veremos isso daqui a pouco. O seu pecado foi coberto. Então veja, o que ele está dizendo aqui é que além de rebelde, ele também andava em pecado, ou seja, ele fica tanto aquém da lei de Deus, como ele vai além da lei de Deus. E ele continua dizendo que ele é bem-aventurado por causa do benefício recebido. Não somente da condição que ele estava antes, mas agora do benefício recebido. Veja, ele era rebelde e transgressor da lei de Deus. Mas ele diz que ele recebeu o livramento disso. O que o salmista está dizendo é que ele é bem-aventurado porque a sua rebelião foi carregada. E a linguagem que ele está usando aqui é uma linguagem que pressupõe um conhecimento da lei de Deus. Porque veja, o que ele está usando aqui é exatamente Levítico. Vá comigo. Em Levítico, capítulo 16, para nós entendermos o que o salmista está dizendo, nós precisamos olhar o que a lei de Deus diz acerca disso. Levítico, capítulo 16, do verso 3 e depois nós pulamos por 5 em diante, diz assim: com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Veja o verso de número 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte do Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Agora veja lá o verso de número 15. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e tratará o seu sangue, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, ou com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Agora veja lá o verso 19, isso é necessário para que nós entendamos. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e os purificará das imundícias dos filhos de Israel, e os santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados.
e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Essa é a linguagem que o salmista está usando no Salmo 32. Quando ele diz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é carregada, cuja rebelião é carregada. Ele está tendo em vista esta lei, a lei da expiação. O que acontecia? Nós acabamos de ler. Era tomado então 2 bodes na expiação. Um que seria degolado, sacrificado, e o outro que seria enviado para o deserto. Veja que isso já prefigurava o sacrifício do Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. O que nós temos aqui é exatamente o homem, voltando para o Salmo 32, o homem que recebeu expiação por sua rebelião, por seu pecado. Nós temos aqui algumas doutrinas importantes no Salmo 32, que se nós nos detivéssemos nele apenas, ou nelas apenas, nós levaríamos alguns dias do Senhor para expor essa doutrina. Nós temos aqui expiação, nós temos aqui propiciação, nós temos aqui imputação de pecados. A expiação da qual o salmista está dizendo é aquela onde Arão, o sacerdote, colocava suas mãos na cabeça do bode e confessava então as transgressões dos filhos de Israel. E este bode era enviado para o deserto. E o que isto significa? Todas essas transgressões eram enviadas para fora da presença de Deus, que estava simbolizada no pé do monte. O povo estava ao pé do monte Sinai. E então o bode iria para fora. E é exatamente este o castigo para a iniquidade, para a transgressão, para a rebeldia, para o pecado. Qual era o castigo? Então, este homem, ele olha para isso e verifica que ele tem uma vida feliz porque ele foi livre da morte. Nós lemos que um deles era degolado, porque aquele que pecar, a alma que pecar, esta morrerá, é isto que a lei exigia. A lei de Deus exigia, então, que o pecador fosse punido, e punido de morte. Mas não apenas isso, este pecador também era amaldiçoado por Deus. Nós vemos isso em Adão, quando Adão é rebelde e transgride a lei de Deus, o que acontece? Maldita é a terra por tua causa. Maldita foi a mulher, maldito foi o homem, maldito foi a serpente. Todos eles foram amaldiçoados por Deus e todos nós, seres humanos, vivemos em um mundo, em uma terra amaldiçoada por Deus, em uma terra caída por causa da transgressão do pecado de Adão. Veja, é por isso que este salmista diz que é feliz, é bem-aventurado aquele cuja a rebelião foi carregada, cujo pecado foi coberto. Perdoe, a garganta às vezes não contribui. O que ele está dizendo é que ele recebeu o livramento do castigo que era para ele. E por isso ele pode dizer que ele é um homem bem-aventurado. A bem-aventurança, uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, não consiste em algumas coisas, como eu disse no começo para os irmãos. Não consiste em ter muito dinheiro, não consiste em ter carros ou casas ou bens materiais. O que o salmista está dizendo é que uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, é aquele que está reconciliado com Deus. É aquele que não tem mais Deus como seu inimigo. É aquele que goza de paz com Deus. É aquele que está em paz com aquele todo-poderoso que era seu inimigo outrora. Sua rebelião foi carregada. Seu pecado foi coberto. Nós temos aqui expiação e propiciação.
Nós veremos mais para frente que ele não pode fazer nada pelo seu pecado. E nós temos isto aqui é referência do sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Aquele que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador tem esse tipo de vida, uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida contente. É assim que tu vives, ó amado irmão. É assim que tu olhas para a tua vida. Ou está como muitos que olham para a vida alheia, como o próprio Salmo 73, vá comigo no Salmo 73, veja, este salmista, ele olhou para o seu redor, e veja o que ele constatou. Salmo de número 73 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Agora veja o que ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como outros homens. E assim ele vai relatando muitas das coisas, mas veja o verso 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. O que o salmista está dizendo é que a vida verdadeiramente feliz é de fato estar com Deus. Não a vida que muitas pessoas acham que é uma vida feliz. E que muitas vezes nós, como cristãos, invejamos. Como o salmista no Salmo 73. E nós precisamos entender é que ele é bem-aventurado por causa da sua condição anterior. Ele entende qual é a sua condição anterior. E ele entende agora qual foi o benefício que ele recebeu. Mas não apenas isso, veja, que ele recebe este benefício, ele recebe esta bênção de Deus, mas ele também, ele mostra e começa a ensinar que o crente perdoado, ele recebe ou ele experimenta a confissão dos seus pecados. A partir do verso número 3, veja o que ele diz, do verso 3 ao 7. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti em tempo de poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Há uma experiência dolorosa pela qual este salmista passou. E é por isso que ele diz que é feliz este homem que foi perdoado. E é por isso que ele diz que é feliz esta pessoa que experimentou o perdão divino. Porque ele sabe que essa experiência dolorosa e traumática de não confessar os seus próprios pecados a Deus traz males. A experiência traumática do pecado não confessado ele descreve a partir do verso número 3 e 4. Por teimosia, então, por não confessar os seus próprios pecados, ele sofre terríveis tormentos psicossomáticos. O que seria isso? As mazelas da alma se refletindo no seu corpo. Ele estava enfermo e doente na alma, e isso se refletia no seu corpo. Muitas pessoas estão enfermas por conta dos seus próprios pecados, porque vivem nos seus pecados. Sim, toda enfermidade ela tem sua fonte final no próprio pecado, na queda do homem. Porque pelo pecado do homem, pela iniquidade do primeiro homem, é que entrou todas essas mazelas do mundo. Mas há alguns que permanecem em uma vida de pecado.
e então permanecer uma vida transgredindo a lei de Deus, ou não fazendo aquilo que Deus exige, a sua alma então se torna doente e muitas vezes isso é refletido no seu próprio corpo. E este salmista, ele está falando desta experiência, essa experiência traumática, psicossomática que ele estava vivendo. Veja, isso era constante. Enquanto ele estava calado, sem confessar os seus pecados, se nós olharmos aí o Salmo 38, mais adiante, veja o que ele diz, Salmo 38, a partir do verso número 5. Ele descreve como ele estava, as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Veja que ele está falando qual é a situação de alguém que permanece calado em seus pecados. Permanece sem confessar os seus próprios pecados. E por que ele está sofrendo? E por que é assim? Porque todo pecado é transgressão da lei de Deus e merece a punição. E é por isso que no verso de número 4 ele está mostrando que esse constante sofrimento está ligado ao julgamento divino. Veja o verso de número 4, ele diz: a tua mão dia e noite pesava sobre mim. Enquanto eu vivi transgredindo a tua lei, enquanto eu estava aquém daquilo que o Senhor quer que eu faça, é a tua mão que estava sobre mim. E no Salmo 90 nós temos essa descrição que todos os nossos dias são passados debaixo da ira divina, por causa exatamente dos nossos pecados. Alguns sofrimentos são advindos de abraçar o Evangelho, mas outros sofrimentos são advindos por abraçar uma vida cheia de pecado, uma vida constantemente contra a lei divina. E nesses versos o salmista está nos ensinando: queres ser feliz? Queres ter uma vida bem-aventurada? Qual é a resposta dele? Não tente encobrir os seus pecados. Não tente ocultar os seus pecados. Pelo contrário, vá até o Senhor, vá até Deus e confesse os seus pecados. Confesse a transgressão da lei, admita que você está errado contra o Senhor. E então peça o seu perdão. E Ele é rico em misericórdia. Veja o verso de número 5. Qual foi a bendita experiência da confissão? Este é um salmo didático. Se nós olharmos na epígrafe, lá no título dele, é Salmo Didático de Davi. Então ele está ensinando isso. E no verso de número 5 ele mostra que ele teve a experiência da confissão e veja o que aconteceu. O verso de número 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E é interessante que essa tradução que estou lendo com os irmãos, e eu escolhi exatamente porque ela chega mais próximo do que é de fato o original. O meu pecado eu não cobri. Ele está se referindo àquilo que ele já falou no verso de número 1. Aquele que teve a experiência do seu pecado coberto. E é interessante que ele faz um trocadilho. Enquanto eu cubro o meu pecado, enquanto eu escondo o meu pecado, eu sofro. Mas quando eu confesso o meu pecado e o meu pecado é coberto pelo sangue de Cristo, e então eu sou abençoado. É isso que ele está dizendo. Então veja, a bendita experiência que ele passa aqui é de arrependimento e fé. Eu não cobri o meu pecado. Pelo contrário, eu confessei. E então a minha rebelião foi carregada. Isso aqui é uma declaração enfática e conclusiva deste salmista, que experimentou o perdão e a regeneração de Deus. Então, nesses versos, o salmista, ele nos ensina: queres ser feliz? Reconheça o seu pecado
e confesse-o diante de Deus. Veja, ele continua a partir do verso número 6, ele vai ensinar uma lição aprendida. Qual foi a lição que este salmista aprendeu com isso? A partir do verso número 6 e 7, ele diz: porque todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, e até no transbordar das muitas águas, esta ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. A lição que ele aprendeu então é que Deus não rejeita um coração quebrantado. Um coração quebrantado não é desprezado por Deus. E veja que parece que isso aqui é eco de Isaías, capítulo 55. Vai comigo em Isaías, capítulo 55, verso de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai agora em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja o salmista, no Salmo 32, ele está dizendo isso. A lição que ele aprendeu é que ele pode se voltar do seu pecado para Deus em confissão e terá certeza que Deus o ouvirá e Deus não o rejeitará. Ele pode ter transgredido, sim, ele pode não ter obedecido à lei de Deus, sim, mas ele aprendeu a lição e nos ensina esta lição, de que se nós estamos envoltos em pecados, estamos transgredindo a lei de Deus, não estamos obedecendo aquilo que Deus ordenou, nós podemos nos voltar de onde estamos e orar a Deus e confessar os nossos pecados e sabermos e temos a certeza de que Deus, ele nos perdoará. Então, o crente que se volta em arrependimento, aquela pessoa que se volta em arrependimento e fé para com Deus, então ele desfruta paz e segurança. É isso que o salmista está dizendo no verso 6. Ele diz: aquele que se voltar a ti, ele vai orar e vai te encontrar. Mas até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. E no verso 7 ele diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, e tu me ensines de alegres cantos de livramento. Então aquele que se volta em arrependimento e fé para Deus encontra paz e segurança. É isso que ele está dizendo. A bem-aventurança é celebrada no meio do ajuntamento solene. Isso aqui é interessante porque o que ele está dizendo é que tu me cinges ou tu me secas de alegres cantos de livramento. Ele está dizendo que o perdoado, ele celebra a Deus no ajuntamento solene, porque não é apenas ele que foi perdoado, mas também tem outros que foram perdoados por Deus. E estes perdoados, então, se reúnem para celebrar a esse Deus que os perdoou. Por isso ele diz: tu me cinges ou tu me cercas de alegres cantos de livramento. Até aqui, o salmista tem nos ensinado que a pessoa que não esconde os seus pecados, mas confessa os seus pecados a Deus, encontrará tremenda felicidade de uma consciência limpa e uma paz para com Deus. E a partir de agora, a partir do verso de número 8 até o verso de número 10, nós temos aqui que o crente perdoado ele ensina outros no caminho do perdão. É isso que nós temos aqui a partir do verso de número 8. E por que quando a partir do verso de número 8, eu digo que o salmista está instruindo a outros, porque este é um salmo didático. Então agora o salmista, ele, do verso de número 1 ao verso de número 7, ele contou a sua experiência e o que ele aprendeu. Mas agora, a partir dessa experiência e deste aprendizado, então ele ensina outros no caminho do perdão. E então ele diz: instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Literalmente é far-te-ei prudente,
e neste caminho eu te ensinarei a andar. O que o salmista está falando aqui é exatamente aquilo que Deus faz conosco. Deus nos ensina a sermos prudentes, nos ensina este caminho, conformar a nossa vida ao caráter divino. O verso de número 8, ele já falou que tem proteção. Veja, no verso de número 8, conformamos o nosso caráter ao caráter divino. E no verso de número 6, antes, ele diz que o crente goza de proteção. Mas não somente isso, no verso de número 7, nós temos que ele também desfruta de direção. Mas agora no verso de número 8, nós temos cuidado e conselho. Aquele que é bem-aventurado, então ele passa por essa experiência e ensina a outros que se confessarem os seus pecados, se voltarem os seus pecados para Deus, então eles podem agora desfrutar de proteção, de direção, de cuidado, de conselho. E então ele adverte. Ele faz uma advertência no verso de número 9. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem. O salmista está dizendo que Deus ele nos instrui no caminho do perdão de volta para Ele. Mas muitas vezes nós nos fazemos como animais sem entendimento, que precisam de freio. Eles precisam disso. Os freios e as rédeas aqui, é dito que são as mulas quem precisam disso. São os animais que precisam disso. E as razões pelas quais nós não devemos ser como eles é exatamente porque eles não têm entendimento. Mas Deus nos deu entendimento. E até que ponto nós somos melhores em nossas ações? Até que ponto nós somos bem piores do que estes cavalos ou mulas? Deus nos repreende, Deus nos diz, volta-te do pecado para mim. E nós continuamos no caminho de pecado, no caminho de transgressão da lei de Deus. Instruir-te-ei, mas não sejas como um cavalo ou uma mula sem entendimento. Ele continua dizendo que os piedosos eles podem encontrar a Deus. Isso nós já vimos que é eco de Isaías 55:6. Enquanto que os pecadores orgulhosos eles descobrem que Deus tem se retirado deles. E a maldição do homem é exatamente viver uma vida sem Deus. Deus é a fonte de toda a vida. E aquele que vive sem Deus em Cristo, eu só posso ter vida com Deus se eu tiver Cristo. E aqueles que vivem sem Cristo estão sem Deus no mundo e sem vida. E a maldição é exatamente esta: estar apartado de Deus. E a exortação que nós temos uma exortação em Provérbios no capítulo 1. A partir do verso número 20, mas especialmente o verso número 28, os piedosos eles podem encontrar a Deus porque eles buscam a Deus, porque eles estão constantemente se voltando dos seus pecados para Deus, e os pecadores orgulhosos eles não fazem assim, e quando eles quiserem fazer, veja o que o verso 28 diz: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do próprio fruto dos seus caminhos e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que nós temos aprendido até aqui no Salmo de número 32 é que todo aquele que se volta dos seus pecados para Deus, ele pode encontrar o Senhor e viver uma vida bem-aventurada, e viver uma vida em paz com Deus. Mas aquele que não se volta dos seus pecados para o Senhor, ele vive uma vida transtornada e muitas vezes até em enfermidade do seu próprio corpo, porque é reflexo daquilo que está na sua alma. Mas terminando então, o salmista ele diz que todo aquele que é perdoado, ele não apenas passa por essas experiências e instrui a outros, mas também ele chama outros a se alegrarem com ele na salvação. E isso nós vemos no verso de número 11. O verso de número 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. É isso que ele está dizendo: regozijem-se em Yahvé, regozijem-se em Deus, regozijem-se no Senhor. Muitos acontecimentos e objetos alegram o homem. O que tem sido a tua alegria? Aonde tem estado a tua alegria? A tua alegria tem estado no Senhor? Muitas vezes pessoas se alegram com um filho que se forma, sim, isso é legítimo. Muitas vezes pessoas se alegram com algum presente que recebem, é legítimo. Mas tem sido apenas essa a nossa alegria. E quando nós não temos presentes, e quando nossos filhos não se formam, ou quando nossos filhos não nos obedecem, aonde está o nosso contentamento? Aonde está a nossa satisfação? Quando as coisas não andam de conformidade com aquilo que nós planejamos, aonde está a nossa alegria? A alegria de um cristão perdoado está no Senhor, que concedeu para este cristão o perdão dos seus pecados. Então, o Senhor e a sua salvação são citados com maior frequência em toda a Escritura como motivo de alegria. Todo leitor atento da Escritura verá que a maior parte das vezes e com frequência o Senhor e a sua salvação são motivo de alegria ou da alegria daqueles que servem o Senhor. Então, veja, alegrem-se grandemente justos, é isso que ele está dizendo, vocês agora que foram perdoados. Não somente eu, ele começa dizendo, é bem-aventurado aquele, ou seja, aquela pessoa que foi perdoada. Então todos aqueles que foram perdoados devem se alegrar, é o que ele está dizendo. Então se alegre com as obras e os atributos divinos, como que Deus é. Se alegre com a restauração que ele opera no meio do seu povo. E veja, se nós olharmos isso, nós temos em algumas passagens, no Salmo 118, Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Se você olhar para Isaías 49, 13. Exultai, ó céus, e alegra-te tua terra e vós montes. Estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo. Então veja, nós temos motivos para nos alegrar. Te falta motivo para te alegrar? É porque ainda não entendeste o tamanho da salvação e do perdão que Deus te deu. Mas quando alguém entende, como o salmista está dizendo, alguém entende a sua situação anterior e o benefício que ele recebeu, então ele pode se alegrar nos atributos de Deus, ele pode se alegrar na restauração que Deus opera pelo seu povo.
ele se alegra no livramento que Deus dá dos inimigos, ele se alegra na proteção que Deus dá para o seu povo, ele se alegra com a glória e os juízos divinos, ele se alegra com o governo de Deus. Com todos de coração, gritem de júbilo. A ideia é anunciar a salvação do Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, concluindo, que nós possamos valorizar o nosso perdão, saber o que nos foi dado da parte de Deus, até temermos mais e mais intensamente o pecado e suas consequências. Nós não valorizaremos o perdão concedido a nós. O horror do pecado e o temor do inferno são o único pano de fundo que permitirá que o perdão brilhe pela infinita bênção que ele realmente é. Se não vermos a gigantesca onda da ira de Deus correndo em direção à pequena balsa do nosso pecado, então não vamos beijar os pés do piloto do helicóptero que nos arranca do oceano a tempo, enquanto estamos alguém que está se afogando em meio ao mar. A salvação é alguém que chega de helicóptero e o tira dali. É um alívio para ele, e assim é para nós. Se nós não enxergarmos o perigo em que nós estávamos, o perigo em que está aquele que não se voltou para Deus, então ele não tem como reconhecer que ele tem uma vida bem-aventurada. E é por isso que nos dias que Deus decretou que nós estivéssemos reunidos, nós devemos nos alegrar no perdão, na salvação de Deus, pregando sempre o que é o pecado e qual a sua essência, e como nós alcançamos o perdão, para então nos voltarmos do pecado para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar.